que a gente segue aqui, porque agora notícia boa. Olha só, o HGG realiza 2 transplantes de rins inéditos na história da saúde pública goiana. Os pacientes receptores são irmãos e receberam os órgãos de uma mesma doadora, fato que é considerado raro na medicina. E quem vai falar mais sobre esse assunto e dizer como estão os irmãos após o procedimento é o Wendel Pasquetto, ao vivo com a gente agora. Boa tarde, Pasquetto. Boa tarde, Adriana. Para você e para quem acompanha o Jornal do Meio-Dia, já atualizando aqui como está o estado de saúde de cada um dos irmãos, do Ademar Cavalcante Barros, de 59 anos, e também do Divino Cavalcante Barros, de 57, eles estão estáveis na UTI. E é protocolo, depois de uma cirurgia tão delicada como essa de ontem, um transplante renal, é protocolo que eles fiquem um tempo em observação na UTI. E eles estão aqui no HGG, e o responsável por essa cirurgia foi o Dr. Rodrigo Rosa, que tem esse fato que chama a atenção, porque os 2 rins vieram de uma mesma doadora, é a primeira vez, e cada um dos rins atende a cada um dos irmãos que tiveram deficiência, adquiriram essa deficiência renal por causa de diabetes, né, doutor? Primeiro nos conta como foi a cirurgia, foi demorada, não foi? Por ser de uma mesma doadora os 2 rins, é um complicador, um facilitador? O que o senhor pode explicar para a gente? Boa tarde, Wendel. Boa tarde a toda a equipe do SBT. Parabéns por trazerem esse tema do transplante sempre à tona. As cirurgias transcorreram muito bem, dentro de um tempo considerado normal. Nós começamos os procedimentos ontem às 17h30 e o segundo transplante finalizou por volta de 23 horas. Realmente é uma situação muito diferente, né? Uma situação atípica. Eu pessoalmente, como urologista, nunca tinha visto e acredito que talvez seja uma situação inédita aqui também no nosso estado, que um mesmo doador de órgãos falecido doou os 2 rins para 2 irmãos. Então esses pacientes eles estavam em lista de espera, foi um rim que foi captado em outro estado e não tinham pessoas aptas a realizarem esses transplantes no estado que foi captado. Quando isso acontece, esses rins são oferecidos para a Central Nacional de Transplante e aí vieram aqui para Goiás. Os pacientes estavam em 3º e 5º lugar na lista de espera. Essa é uma coisa importante de falar, é uma lista, não é uma fila. Então os primeiros pacientes, o 1º, o 2º e o 4º não estavam aptos a realizar o transplante. E aí quando fomos conferir na lista, veio essa coincidência realmente bem diferente, que os pacientes eram irmãos. Se não me engano, o primeiro paciente estava aguardando um transplante de rim há 4 anos e o segundo paciente há mais ou menos 1 ano. E aconteceu esse fato realmente bem diferente. O fato de ser o mesmo doador facilita para o hospital a logística, né? A gente sempre tem que agradecer à sociedade civil. Esses rins vieram de outro estado por voo comercial, então as empresas de aviação, a própria FAB, muitas vezes eles nos ajudam com esses transportes de órgão para que a gente consiga fazer os transplantes em tempo hábil. O fato de ter sido o mesmo doador facilitou muito o deslocamento dos órgãos e os rins estarem aqui em tempo hábil para a gente conseguir fazer a cirurgia. A coincidência do caso dos irmãos, ela existe, mas também tem a questão da compatibilidade, né? Não é simplesmente o nome na lista, né, doutor? Exato. A compatibilidade, ela depende de muitas coisas, Wendel. Você tem uma compatibilidade de tipo sanguíneo, existe uma compatibilidade genética, uma compatibilidade de alelos, que são exames muito específicos que são realizados pela equipe da nefrologia e pelos pacientes, para a gente ver qual paciente vai se beneficiar mais de qual rim. Então, por isso que é sempre uma lista, não é uma fila. Existem pessoas que eventualmente vão entrar antes na lista e pode demorar mais tempo para que surja um rim mais compatível para aquela pessoa, e tem pessoas que eventualmente demoram muito tempo para poder aparecer um rim compatível realmente. Cada caso tem que ser analisado de modo individualizado. Bom, eu falei aqui que eles estão estáveis, o Aldemar e o Divino.
qual que é a chance de sucesso para esse tipo de transplante, no caso, o transplante renal, doutor? Perfeito. Essa chance, ela depende de muitos critérios, dessa compatibilidade que a gente falou, do tempo que o rim foi retirado até o tempo que o rim foi colocado. É um protocolo nos transplantes de rim que nas primeiras 48 a 72 horas os pacientes vão para a UTI, eles sofrem flutuações da pressão arterial, a gente tem que vigiar o funcionamento. E o funcionamento do rim é muito variável. Ele pode funcionar, o transplante de doador falecido, que é quando alguém teve uma morte encefálica e aquela família optou por doar o órgão, ele pode demorar alguns dias ou até semanas para funcionar. Tem pacientes que o rim volta a funcionar com 3, 4, 5 dias, outros podem demorar 3, 4 semanas, então cada caso é um caso, é necessário paciência agora nesse pós-operatório. Mas os pacientes estão muito bem na UTI, estão acordados, os rins já estão com sinais de funcionamento inicial, os pacientes já começaram a apresentar um volume de urina e agora é aguardar o pós-operatório de uma cirurgia tão grande como essa. Eu tenho alguns dados aqui, Dr. Rodrigo. O HGG já fez 127 transplantes renais apenas nesse ano, 2025, e já ultrapassa 1.250 cirurgias acumuladas desde o início do programa. E nesse momento são 686 pessoas esperando por um rim nesta lista apenas aqui em Goiás, de acordo com a Central Estadual de Transplantes. Doar órgãos, aliado ao transplante bem feito, com esse sistema que acontece hoje, é algo que deveria ser mais divulgado, afinal, salva vidas, né? É clichê, mas é isso, né? Salva vidas, né, doutor? É isso, Wendel. Eu acho que esse é o principal recado que a gente tem que deixar aqui para a população em geral, né? O sistema de transplantes de saúde no Brasil é um sistema muito sério, o SUS gerencia isso de maneira muito séria. Goiás, atualmente, o HGG foi o 4º hospital do Brasil que mais fez transplantes de rim no último ano, mais de 200 transplantes realizados. Então nós temos uma capacidade de conseguir ajudar muitas pessoas. Infelizmente ainda perdemos muitas doações de órgãos. Goiás, no último registro brasileiro de transplante, foi o estado que mais teve recusa de doação de órgãos. A lei no Brasil, atualmente, ela exige que os familiares concordem com a doação, mesmo que você tenha manifestado em vida o intuito e o desejo de ser doador de órgão. Então, depois que a pessoa tem uma morte encefálica, quem vai decidir isso vai ser o cônjuge, os filhos, os irmãos. Então, é importante que você, que tem interesse de ser doador de órgão, converse em casa, converse com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, sobre esse interesse e que você reforce com a sua família essa questão. A gente consegue ajudar muita gente, um único doador pode ajudar 8 ou 9 pessoas, são vários órgãos que podem ser doados, fígado, coração, pulmão, rim, pâncreas, pele, osso. A gente consegue ajudar bastante gente com a doação de órgãos e a gente tem que conversar cada vez mais sobre esse assunto para que a gente consiga ajudar essas pessoas. Quando a gente fala especificamente em rim, são 40 mil pessoas, Wendel, em diálise no Brasil. 40 mil pessoas, e a gente só consegue realizar em torno de 7 mil transplantes renais por ano. Então veja a demanda reprimida de pessoas que estão precisando de ajuda para poderem melhorar a qualidade de vida fora da hemodiálise. Muito obrigado pelas explicações, cirurgião Rodrigo Rosa, que participou desta cirurgia com os irmãos Aldemar e Divino. Eles são policiais da reserva, viu, Adriana? São de Porangatu, estão aqui em recuperação e nós vamos seguir acompanhando essa bela história, Adriana. Sim, muito obrigada pela sua participação, Pasqueto, que história bonita, né? Fica aqui nossos votos de recuperação para esses dois irmãos que passaram por essa cirurgia delicada, né? A gente vai seguindo, acompanhando essa história e trazendo aqui para vocês o resultado e até a alta hospitalar